Agora perceba o nosso irmão, Estevão, evidenciando essa fidelidade. Mais uma vez, a sua fidelidade, ela já vem percorrendo a sua conduta. A partir do momento que ele é reconhecido entre os seus pares ali em Jerusalém como um homem digno de confiança, o que é que se percebe ali, irmãos? Que ele era alguém fiel, que ele era alguém que era aprovado em seu caráter pelos seus irmãos. No entanto, essa fidelidade fica ainda mais evidente quando ele é preso ou interrogado, tem a oportunidade de defender-se e mesmo assim ele permanece fiel em Jesus Cristo. Veja, no momento de grande pressão, o fato dele, mais uma vez, testemunhar sobre quem é Jesus deve chamar a nossa atenção. Meus queridos irmãos, a sua fidelidade fica muito evidente quando nesses momentos finais que nós percebemos o seu discurso aqui. É dito que, na medida que os homens eles se voltam contra ele, na medida que os homens ficam inflamados em seu ódio, eles se enfurecem, né? É isso que o texto vai dizer. E fazendo um estudo da palavra aqui usada para o enfurecem, diepronto, no grego, é a mesma palavra usada lá em Hebreus 13, quando fala que homens foram cerrados ao meio. Veja que interessante. A dor física de ser cerrada ao meio é comparada à dor emocional daqueles homens quando são confrontados com a palavra de Deus. A palavra foi dura, né? Eles foram acusados de traidores, eles foram acusados de apóstatas. Esses homens, eles deveriam se arrepender. Mas o que é que eles preferem fazer? Eles se enfurecem contra o emissário. Mas eu não quero destacar a conduta deles, não. Nós estamos aqui para perceber o nosso irmão e o que é que ele faz. O que é que ele faz? Primeira coisa, antes do que ele faz, o que ele vê? Ele olha para o céu. E no céu, ele tem uma visão. O que é que ele vê, irmãos? É dito que ele vê a glória de Deus. É dito que ele vê Jesus Cristo à destra de Deus. Veja que interessante. Eu penso que aqui o Espírito nos instrui sobre como nós podemos ser fiéis. Se olharmos para os homens, nós não conseguiremos ser fiéis. Os homens irão nos pressionar, nos constranger e até nos intimidar. Se você olhar demais para o homem, você não vai conseguir ser fiel. Se você olhar demais para as circunstâncias, é possível que a sua fidelidade seja abalada também, porque as circunstâncias eram extremamente desfavoráveis. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? Se você responder à morte, era isso que se avizinhava do nosso querido Estevão. Olhar para a circunstância não deixaria ele firme e inabalável. Olhar para si mesmo também não é algo recomendado para aquele que quer permanecer fiel. A nossa fidelidade não está baseada em nossa própria virtude, em nossa própria consistência ou constância. Como é que Estevão se encontra fiel? Na medida que o Espírito permite descortinar o céu. E ali, ele tem uma imagem de Deus. Primeira coisa, ele vê a glória de Deus. Irmãos, que precioso. Ele estava num momento de infâmia e de injúria. Ele estava sendo desprezado, ele estava sendo ameaçado. Mas quando ele olha para o céu, ele tem a interpretação teológica correta de quem ele é e do que estava acontecendo. A glória de Deus o esperava na morada celestial. Aqueles que são desprezados nessa terra, que são intimidados pelos homens, que são considerados escória do mundo por amor a Cristo, o Espírito Santo traz para a sua alma o deleite do céu, a glória do céu, a glória de Deus. Isso enche o seu coração, renova o seu vigor e assim ele pode permanecer fiel. Outra coisa que acontece aqui, irmãos, ele está sendo pressionado exatamente por seu testemunho de Cristo. Quando se descortina essa imagem diante dos seus olhos, ele vê Cristo, à destra de Deus. A destra simbolizava uma posição de honra. Os reis colocavam à sua destra aqueles por quem tinham estima.
Cristo está naquele lugar, naquela posição, para que Estevão se lembre, ainda que o mundo despreze Jesus, Deus o honra. Ainda que ele seja tido por vil e sem valor nessa terra, ele é a joia e o tesouro do céu. Tais verdades são tão fortes, confirmam o coração do servo. E aqui eu quero que você perceba a sua fidelidade. Quando ele abre o coração mais uma vez, e o que é que ele faz, irmãos? Ele abre o coração, e ele proclama aquilo que ele vê. Você percebe que nesse ato aparentemente simples, nós temos algo muito forte. O nosso irmão Estevão, ele prega Jesus mais uma vez. Ele está em vias de ser vitimado e ceifado exatamente por causa desse Cristo. E o que é que ele faz nas suas últimas palavras? Ele não retém para si aquela visão. Ele proclama esse Cristo mais uma vez, até o seu último fôlego, até o seu último suspiro. A sua palavra final será uma palavra de exaltação de Cristo. Ele transmite a mensagem até o fim. Ele anuncia que Jesus está à destra de Deus. Você já ensaiou as suas últimas palavras? Para alguns essa reflexão é fúnebre. Nem todos a apreciam. Mas eu quero considerar com você aqui, irmão, a verdade de que o desejo santo no nosso coração deveria planejar nossas últimas palavras como exaltação a Cristo. Fidelidade. Não seria esse um bom motivo para orarmos nessa manhã? Senhor, nos faz permanecer fiéis a Cristo. Que teu Espírito nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis. Que teu Espírito nos coloque de pé quando esse mundo tentar nos derrubar. Que se ele nos derrubar, que nós caiamos de joelho como Estevão e erguemos as mãos ao céu, possamos erguer em adoração. Firmes, fiéis. É assim que devemos ser encontrados pelo nosso Deus. E quem faz isso é o Espírito. Não há caráter cristão inabalável por si só. Não há homem e mulher que não é atormentado e poderia, na sua fraqueza, ceder. Não há esse que é tão forte. Não há esse que é tão constante. Só houve um Jesus Cristo. E é ele que é comunicado à nossa alma por meio do Espírito. Você já pensou nisso? A firmeza de Cristo passando por suas veias e transbordando em atos concretos de sacrifício, de firmeza e de verdade em seu testemunho. Meu querido irmão, receba essa palavra como um lembrete divino daquilo que você deve fazer. Não ceda na sua fé. Não cerre os seus lábios. Não arrede o pé da suficiência de Cristo. No Espírito, no poder do Espírito, permaneça firme até a morte. Talvez nós não sejamos mártires nos termos de Estevão. Mas será que você não conhece homens e mulheres de Deus que morrem todo dia para si mesmo? São mártires prolongados. São fiéis a Deus. São fiéis a Cristo. Porque o Espírito está operando neles. Eu quero ser alguém assim. Se você também deseja, que peçamos isso ao Espírito em oração e o faremos também daqui a pouco. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.